Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e hoje eu estou aqui especialmente apresentando esse programa porque eu quero conversar com dois convidados muito especiais que a gente está recebendo aqui na mesa do HeroCast com vocês então, Nath e Felipe. Sejam bem-vindos! Obrigado! Muito obrigada pelo convite, obrigado pela oportunidade e bora bater um papo, né? Vamos bater um papo. Só para vocês terem uma noção aqui, os nossos dois convidados, eles são os empreendedores por trás de dois projetos, né? Que trabalham muito com o digital também, mas que tem um público bem específico, bem diferente dos outros convidados que a gente já teve aqui, porque a gente vai falar de gente que entrega para o terceiro setor, não é isso? Exatamente. Causa até um espanto quando a gente fala de terceiro setor, as pessoas ficam assim, mas... O que é isso? O pessoal tem dinheiro? Não é só ongueiro? Como é que é? E até para a gente, né, deixar todo mundo na mesma página, o terceiro setor são as organizações da sociedade civil, né, o que a gente conhece aí por ONGs. Então, o nosso foco é atuar com quem atua dentro das organizações e principalmente com comunicação, né? Como que a gente comunica e mobiliza pessoas para as causas? Então, é um assunto que é bem do mundinho do terceiro setor e causa esse estranhamento que o Fih comentou. Eu acho que nesse momento, talvez a galera que tá assistindo a gente deve estar se perguntando, mas vocês têm uma ONG? Não é isso, né? Vamos explicar o que exatamente vocês fazem? Boa. Vocês atendem as ONGs, né? Isso, a gente atende, como você colocou, dos dois negócios que a gente tem um que é focado justamente para um atendimento quase como agência. Então, a gente cria conteúdo, faz a gestão de mídias sociais, às vezes faz algumas campanhas específicas, justamente para quem promove impacto. Impacto social, e geralmente estão ligados às organizações da sociedade civil. E o outro lado, que é o Social Lab, que a gente vai falar acho que até mais aqui, que é justamente a nossa plataforma, a nossa solução de acesso para democratizar um conteúdo para pessoas e profissionais que atuam com causas terem uma curadoria de conteúdo que faça sentido para o que elas estão vivendo no dia a dia. Maravilha. E acho que mais uma informação que vocês têm que entender pra gente, antes da gente entrar aqui nos papos mesmo, é que é o seguinte, tem muita gente que fala, né, que ter uma sociedade é como se fosse um casamento. Vocês levaram isso um pouco a sério demais, não é? A gente quis fazer sociedade em todos os âmbitos da vida, né? Então, isso é uma coisa que pergunta muito pra gente. E até alguns casais se reconhecem, se conectam com a gente, assim como a gente se conectou com outros casais empreendedores, justamente por isso, né? Porque, obviamente, como qualquer sociedade tem desafios, mas no nosso caso a gente tem os desafios da empresa e como que você leva isso ou não para o dia a dia do casamento. Então são desafios diferentes, né, de quem tem uma outra sociedade normal, assim, que não é um casamento também, né, além do contrato também esse aqui. Mas assim, é bem interessante porque a gente também vai se conhecendo mais, porque além do aspecto pessoal, né, você vai conhecendo no aspecto profissional, como que a gente desenvolve uma coisa que a gente quer desenvolver, tem mais liberdade para poder falar, não é bem assim, né, pessoal? Vamos lá, vamos conversar. O bom que a Rádio Peão é a gente mesmo que faz a fofoca. As trocas são ali entre vocês. Se a gente se demitir, a gente mesmo vai ficar desfalcado, porque nós somos os donos. Não tem condição de fazer demissão nesse momento. Não vai rolar. Mas vocês começaram a se relacionar em nível pessoal primeiro, ou começou com o trabalho e depois começou o relacionamento? Foi pessoal, mas quase que engatado com um profissional. Foi meio junto, então? Foi meio junto. Porque a gente se conheceu num congresso científico em Bauru. Então, eu sou aqui de Curitiba, fui estudar em Bauru. A Nath já fazia mestrado lá. E a gente ficou um pouco, depois separou. E aí a gente voltou. Minha sogra... Beijo, sogra. Falou, olha, então, você vai ficar com esse menino? Então eu já vou te dar um job aqui pra vocês fazerem juntos, pra ver se o negócio vai dar certo. Não foi você vai ficar com esse menino, foi pra você ficar com esse menino e não largar dele, eu vou fazer vocês ficarem todos os dias juntos pra trabalhar. Pra investidor anjo de alto nível esse aqui, exatamente. Né? E alto risco. Investidor anjo / cupido, né, gente? E altíssimo risco esse. Exatamente. E aí a gente começou a fazer mais freela, porque a gente tinha os nossos empregos fixos, né, ali das 9 às 18, né, certo. Entre várias aspas, e aí a gente começou a fazer freela, bem pontual, assim, algo até pra gente ir testando, né, como que era trabalhar junto, porque você precisa fazer esse teste antes de, né, embarcar com tudo, poxa, como vai ser, qual que é o talento de cada um, qual que é a habilidade de cada um, quem que fica com que parte, né, o que a gente faz junto e tal, e aí foi meio que um teste que aí foi dando bom, e aí a gente foi vendo, poxa,
isso aí pode ser que dê mais bom ainda. Tá funcionando. E esses freelas são bem comuns pra quem é da área de comunicação, ainda mais que a gente morava em Bauru, que é uma cidade universitária, então a gente morava em República. Eu morei em República com 13 pessoas, então a galera se virava pra arrumar um dinheiro pra ir no rolê, então faz um job aqui, ou se junta e faz um job pra um outro cliente, ou faz um freela, sei lá, trabalhando num bar. Então era bem comum, e pra área de comunicação ainda mais. A gente tá falando desses primeiros jobs. O que exatamente vocês estavam fazendo, pra o pessoal entender aqui? A gente fez esse primeiro, foi uma campanha para captar alunos para um curso de pós-graduação. Certo. E aí, na sequência, a gente fez tanto produção de conteúdo quanto um plano de posicionamento de marca para um negócio de impacto social. Que aí foi onde a gente falou, nossa, a gente tá começando a poder pisar em outros territórios, assim, né? Porque o Fih, ele é especialista em posicionamento de marca, estrategista de marcas. E a gente falou, poxa, vamos juntando os nossos conhecimentos. Eu tinha bagagem mais de terceiro setor já atuava há 10 anos, fiz o meu mestrado com esse foco de comunicação mobilizadora. Falei, poxa, e se a gente juntar, né, o terceiro setor com posicionamento de marcas e fazer um bolo bom disso daí? Então a gente começou, mas era bem assim, né, trabalho com começo, meio e fim e acabava, era bem pontual. Entendi. Então vamos ver. Pelo que eu tô entendendo, a parte do terceiro setor veio mais de você, Nath. Sim. Certo? E você trabalhava mais com a parte de comunicação, é isso? Eu trabalhava em agência em Bauru. Trabalhei em agência aqui no Paraná também. Uma agência em São José dos Pinhais. E depois, quando eu fui pra lá, fazendo mestrado, aí eu comecei também a trabalhar numa agência e a gente decidiu juntar tudo. Porque a gente, e aí muito pela experiência dela, sentiu que era algo que até hoje a gente identifica isso, ainda é deficiente das organizações terem uma comunicação bem resolvida, com um tom de voz claro, com campanhas que peçam de fato uma doação, mostrem resultados. Então por que a gente não junta isso para oferecer para alguém que está fazendo impacto? Aí veio a primeira pergunta pra gente. Puxa, mas essa galera tem dinheiro? Essa, acho que o pessoal que tá assistindo a gente deve estar desconfiado nisso. Falou, mas eles vão fazer trabalho com ONG? Porque na nossa cabeça, quando a gente pensa em ONG, a gente pensa numa coisa assim, muito a parte do mundo financeiro, né? Só que eu imagino que vocês tenham conta a pagar, né? Opa, sim, não dá pra pagar com amor. Abraço, não dá pra falar, olha, eu faço trabalho voluntário, esse boleto eu posso não pagar? Não Quantas rola, árvores né? eu tenho que abraçar pra gente liberar aqui, né? O aluguel. Exatamente. Mas isso é quase que um tabu que ele está presente até dentro das organizações, assim, sabe? A gente faz muita capacitação, treinamento, facilitação de conteúdos com organizações de todos os portes, e a gente vê que principalmente nas pequenas tem aquela coisa de, não, eu sou voluntário, a gente sobrevive só com o voluntariado e como um motivo de orgulho constante, e entendendo que se você não tem pessoas 100% dedicadas à organização, mais dificuldade você vai ter de conseguir mais resultados, conseguir mais captação de recursos, impactar mais pessoas, enfim, um ciclo sem fim. E aí a gente ficou muito se questionando sobre isso, porque hoje a gente, né, coloca o nosso negócio como um negócio de impacto social, então ele é um negócio, né, privado, não é uma ONG, apesar da gente atender ONGs. E as ONGs também têm essa questão de que, assim, elas são sem fins lucrativos, mas isso não quer dizer que ela não pode ter um superávit. Ela precisa lucrar. Olha só. Ela não pode distribuir dividendos. Essa é a diferença. Ela pode lucrar, ela pode chegar no fim do mês e, eu gastei 15 e sobrou 30. É ótimo, você tem que fazer reserva de emergência, você não sabe quando que vai parar de entrar aquela captação da empresa que só tem o projeto durante 1 ano e você precisa continuar rodando o projeto depois. Então, a única diferença, assim, juridicamente, né, contabilmente falando, é que a ONG, ela não pode pegar aquilo que a diferença do fim do mês e pegar e falar, viu, diretor, toma esse pra você, toma esse pra você. Não pode. As pessoas têm salários e podem receber por isso, elas não precisam ser só voluntárias, mas a diferença é que não dá para distribuir dividendo. Então, sim, tem organizações que têm planejamento financeiro, que têm um recurso para investir em marketing, em comunicação, até porque quanto mais a marca aparece, mais pessoas conhecem, mais pessoas se mobilizam, mais doação entrando para ela poder impactar mais pessoas. Então, é essa lógica de uma empresa, de que você precisa fazer a roda girar, né? E quanto tempo levou desses primeiros jobs lá da investidora anjo de vocês até vocês falarem, não, a gente vai trabalhar só com causas, só com o terceiro setor?
A gente começou a trabalhar junto em 2017. Aí esse primeiro job que a gente foi fazer um posicionamento de marca para uma organização que estava modelando muito do negócio, foi logo na sequência em 18. Só que a gente começar de fato a trabalhar foi em 2019, na metade do ano para frente. A gente também estava testando muito o trabalhar em equipe, juntos, entender o que tipo de trabalho a gente poderia oferecer que teria sentido para essas organizações. E aí teve uma ruptura, porque a Nuclear eu criei quando eu estava na greve do mestrado com outro colega, e depois eu vi que os caminhos já estavam cada um rumando para os seus trajetos pessoais, e eu falei, olha, não dá mais pra gente ficar junto porque eu tô indo para outro lado e você tem que ir para o que você tá, enfim, se encaminhando. E aí eu vou trazer a Nath para trabalhar junto comigo. Beleza. Mas aí até a gente engatar mesmo, foi uns 2, 3 anos pra gente entender que é isso que a gente vai fazer mesmo. Mas era no terceiro turno da vida. Então, isso é muito... que a gente vive e sobrevive do nosso negócio é muito recente. Eu saí do meu emprego, eu pedi demissão em agosto do ano passado e o FI tá desde janeiro. Então é muito recente que a gente vive do nosso negócio. 100% dedicada desde janeiro. Desde janeiro. Mas se parar pra pensar, também é pouco tempo que a gente tá falando. Não, pouco tempo eu digo que vocês levaram pra conseguir também sair dos empregos, né? Sim, foi muito rápido. E aí até isso era um questionamento que a gente ficava muito, assim, pensando. Quando a gente começou a nos projetar enquanto profissionais de comunicação de causas, foi quando a gente fez nosso primeiro lançamento de curso online. Então, a gente foi, aprendeu o que era lançamentos, entender que mundo é esse, o que é tudo isso. E aí, quando a gente fez, a gente já tinha tido algumas experiências, o FI principalmente fazer curso via terceiros, né, via instituições que já eram mais conhecidas no terceiro setor, e a gente ficou pensando, poxa, e se a gente fizesse o nosso curso do nosso jeito, com o que a gente acredita, com os conteúdos novos, para dar uma mudada do que tem aí. E aí a gente foi ouvindo as pessoas, o que falta nos cursos que tem no mercado, e a gente viu que era muito acompanhamento. Chego na organização, não sei por onde começar, então a gente falou, não, nos nossos cursos a gente vai ter acompanhamento. Se você tiver dúvida na hora que for pôr em prática, a gente tá aqui, a gente vai ajudar você não travar. E aí a gente foi, em cada curso ou cada palestra que a gente dava, as pessoas iam conhecendo a gente. Então, por meio desses espaços que eram autoridade no assunto, a gente foi se infiltrando, foi aplicando para mandar palestra, foi oferecendo uma palestra voluntariamente, para a gente ir percorrendo esses ambientes, esse tipo meio que dá uma capilaridade no ecossistema do terceiro setor. E aí a gente foi começando a ser chamado para fazer muita coisa. E aí a gente falava, putz, isso a gente só está se dedicando na hora extra, né? E se eu tivesse o tempo que eu tenho, que eu dedico para o meu emprego CLT, para me dedicar para o nosso negócio? E esse tempo, ele só aconteceu justamente quando teve um momento que a gente foi demitido os dois, assim, ao mesmo tempo. Logo perto do primeiro lançamento. A gente lançou, terminou o lançamento, ela já foi chamada, dele umas 2 semanas eu fui chamado de novo para trabalhar. Então foi o único momento, tirando agora, que a gente conseguiu se dedicar a isso. Vocês conseguiram focar 100% nisso. Então vamos lá, vocês tinham um trabalho, né? Um trabalho CLT, os dois tinham, né? Então teve um momento em que vocês dois foram demitidos, então vocês conseguiram se focar 100% nisso. Tipo por 2 meses. Por 2 meses. Mas vocês sentiram nesses 2 meses, vocês falaram, cara, a gente consegue fazer muita coisa quando a gente tá focado nisso? Sim. Teve essa sensação? Sim. Total. Então, aí o que acontece? Beleza, vocês foram chamados, né? Tiveram essa sorte, foram chamados logo em seguida os dois ao mesmo tempo. Só que daí quando vocês voltam pro trabalho e voltam a trabalhar com os projetos de vocês só na hora extra, começa a ficar aquela coisa, porra, mas a gente é bem mais longe quando tava focado nisso. Foi isso que aconteceu? Foi bem isso. E a gente sofria uma crise quando a gente tinha que criar conteúdo, a gente pensava assim, sempre tinha um final de semana que a gente tinha dedicado, sei lá, 1000 horas pra criar. E a gente falava, puxa, nossa meta é voltar a criar daquele jeito. A gente fazia conteúdo passou do mês ano, inteiro. A gente não conseguia da mesma forma, porque a gente já tava, claro, agora incorporando outros projetos, mas quando a gente tava 100% imerso, a gente se realizava, assim, fazendo as coisas. Era muito absurdo. E eu acho que isso foi muito louco, porque quando a gente foi demitido, a gente teve aquele gostinho.
né? De tipo, putz, olha como é viver 100% do tempo do que você acredita, do que você faz bem. Viver da sua paixão. Porque era muito isso. Eu já vinha, né, antes da demissão, eu já tava nesse momento de tipo, cara, não é esse lugar que eu quero estar. Eu tava fazendo trocentos processos seletivos, porque eu sempre tive esse perfil, assim, bastante questionador. Enfim, né, fiz mestrado em comunicação mobilizadora, que envolve um monte de coisas, enfim, idealismo, e você pensar no mundo assim, assado, como que eu posso entregar o meu melhor pro mundo. E aí você também vai identificando, né, no que você faz bem, o que as pessoas te reconhecem por aquilo. E aí, quando a gente fez o primeiro lançamento, eu falava toda a aula, todo fim de aula, eu olhava pro FI, fechava o Zoom. Eu falava, cara, eu não vejo a hora de poder viver disso. Não vejo a hora. Só que daí no outro dia, 8 horas da manhã, abre o notebook e vai encarar o trabalho, né? Que já estava consumindo por todas as razões possíveis, de que eu não via mais razão em estar ali, né? Tipo, eu via razão em outra coisa. Eu via que todo o meu potencial era utilizado em outra coisa, não naquilo ali. E até às vezes eu criava... Obviamente, hoje eu tenho essa clareza que, tipo, eu criava uma série de barreiras inconscientemente até para não conseguir me desenvolver dentro do trabalho, porque eu não queria me desenvolver ali. Você se boicotava porque você sabia onde que você queria estar de verdade, colocando garra, né? É muito louco. É bem maluco, mas é muito legal. E aí, a hora que vocês falaram assim, tá, a gente quer se focar no nosso projeto, é pra isso que a gente tá aqui, vamos se focar no projeto. Vocês chegaram a fazer um plano, tipo assim, vamos juntar tanto dinheiro, ou vamos chegar em tal resultado pra conseguir fazer essa virada total? Como é que foi isso? A gente sempre vê que as pessoas, os empreendedores, acabam fazendo um pé de meia por um tempo antes de se lançarem no projeto pessoal deles. A gente fez um plano mais ou menos pensando, olha, a gente precisa fechar alguns contratos pra gente ter pelo menos uns 4, 5 meses de vida em que a Nath poderia sair do trabalho dela e a gente tocar junto. E óbvio, se a gente vai estar se dedicando e a gente tem uma sorte / competência muito grande de sempre ter indicações para a gente poder atender outros clientes. Então a gente apostou nisso. Então a gente conseguiu fechar esse contrato, a gente ganhou ali uns meses de oxigênio para poder se dedicar não só a esse contrato, como outros que a gente já fazia no terceiro turno, mas também tá aberto para receber outras coisas, porque daí as nossas horas tinham ganhado tempo para poder se dedicar a estudar e também atender esses outros clientes. E tem uma coisa que, assim, me incomodava muito, né, que nos últimos anos eu fui transito ainda no ecossistema de inovação, startups e tal, eu conversava com muito empreendedor, muitas pessoas, assim, e aí era sempre essa conversa, não, porque falam, né, que você precisa ter tanto tempo e tal. Eu falava, cara, como que eu ganho hoje? Eu não consigo fazer esse pé de meia. Eu vou demorar muitos anos para fazer esse pé de meia. Falei, então tá. Falei, e se... lá o e se de novo. Eu falei... E se a gente pensasse mais ousado? Porque isso é uma coisa que a gente falava muito, falava pro FIFA, cara, ou é agora, ou a gente esquece nuclear e social lab. A gente não tem filho, né? A gente ia se casar, enfim, a pandemia atrasou tudo, mas a gente já morava junto e tal. Eu falei, cara, a gente não tem filho, as responsabilidades são diferentes, né? A gente tem um custo de vida que eu não tenho que botar o filho na escola, enfim, são outras coisas. Eu falei, se não for agora, a gente esquece. Esquece, tipo, apaga, deleta da mente, porque senão a gente vai sofrer de ficar pensando, mas e se a gente tentasse? Eu falei, então vamos pensar que a gente precisa arriscar agora. E aí a gente fez esse plano mais curto de entendimento, esse contrato segura o meu salário que eu ia sair por quanto tempo, e a gente vai ter que fazer em 4 meses virar mais coisas. Porque a gente teve as validações dos lançamentos, então clientes que compraram os cursos e até aqueles clientes que contratavam por outros trabalhos, que davam uma certa segurança, olha, beleza, se a gente sair, a gente não vai passar fome, pelo menos por 5 meses, que era o nosso plano de 5 meses. E aí, aqui é interessante, que a pergunta que você falou, quando que vocês focaram, né? Nessa época, chegou. Não tem causa envolvida, vamos fazer. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as contas. Então, tô lá no grupo do condomínio. Alguém aqui trabalha com marketing digital, tem uma loja de lingerie, trabalho? Vamos fazer proposta quando? Vem cá, vamos fazer reunião. Porque a gente precisava garantir o recurso financeiro entrando para pagar os boletos das obrigações que a gente tinha já se comprometido ali. E aí, óbvio, a nossa
como a gente se vendia, os lugares que a gente estava, é sempre focado no terceiro setor. Mas se chegava ali alguma demanda por outras vias, a gente falava, a gente tem expertise para isso, a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente precisa fazer a roda girar e os boletos serem pagos. Esse cliente continua com a gente até Até hoje. hoje, olha que coisa boa. Porque tem muita gente que a impressão que dá é que as pessoas, quando elas vão pensar na hora de empreender, elas querem chegar num nível que elas vão empreender sem medo. Não existe empreender sem medo, né? Eu considero essa uma das falácias da autoajuda, enfim, que é vai com medo mesmo. Você tem que respeitar muito que as pessoas, o medo acaba, de alguma forma, te moldando para você ser melhor, mas vai com medo, eu acho que é um pouco irresponsável, porque, caramba, se não desse certo o nosso trabalho, volta pro CLT. Sim. Organiza, faz de novo. Puxa, dá pra tentar apostar mais uma vez? Daí volta, sai, porque senão fica muito... vai com medo mesmo. Poxa, mas vai com medo, eu tenho... E pessoas que estão em uma situação... Claro, a gente tem uma situação privilegiada, mas que às vezes tá com um banco para tomar a sua casa, ou tá com tantos empréstimos que o cara não sabe nem por onde ele vai começar a pagar, então... Calma, não é vai com medo também, que não é muito por aí. E eu acho que não é só... O medo ele vai ter... Sim. Né? Mas essa questão do vai com medo e não precisa ir só com o medo, também para você entender que você não precisa ir sozinho, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que, óbvio, a gente tem, de novo, o privilégio de ter um ao outro, né? Então, essas trocas que a gente tinha, né? De tipo, putz, não, vamos sentar, vamos ver minuciosamente quanto que a gente precisa por mês para sobreviver, para pagar todas as nossas contas, para conseguir visitar aqui, meu irmão mora aqui, tal. Quanto que a gente precisa? Então, eu acho que essa questão que a gente não é educado para ter planejamento financeiro nenhum, isso foi muito importante para a gente conseguir tomar a decisão. Porque a gente não tinha, assim, zero também planejamento financeiro. A gente falou, não, a gente vai ter que botar tudo na planilha do Excel, olhar todos os nossos gastos, quanto que a gente precisa por mês para continuar com as nossas responsabilidades mínimas. Então tá. Então aí a partir daqui, o que vier daqui pra frente, significa que a gente tá crescendo, significa que tá rodando. Mas qual que é esse mínimo pra gente poder pensar, aquele contrato que a gente vai fechar, ele sustenta a gente por quantos meses? Então a gente teve que fazer essas contas. Esse é um pensamento bem interessante, né? Você olhar para os contratos pensando no tempo que ele vai te dar ali. Sim. E você não consegue fazer isso se você não sabe o quanto que você gasta, né? Exato. Sim. E a gente tinha até uma liberdade com os clientes de... Olha, eu não vou fazer um contrato com você tão longo, que era muito da minha expertise de agência. Eu via aqueles contratos muito engessados, amarrados de 1 ano. Claro, tem outras obrigações na agência, tem que pagar muitos fornecedores e tal, mas a gente deixava muito confortável. Olha, vamos fazer um contrato minimamente aceitável de 3 meses, porque a gente conseguia dar um sprint, resolver algumas coisas e ele já sentia que, olha, eu posso desenvolver mais. Aí a gente dobrava, às vezes, esse período, ou já fazia de 1 ano, e a gente foi fazendo com esse cliente. Tem um cliente que a gente atende que é de impacto para a vida das pessoas, que melhora a qualidade do sono delas. Legal. Foi o primeiro cliente que a gente teve, de fato, como um formato de agência, nós dois trabalhando. E a gente já renovou, acho que 3 vezes já o contrato com eles. E começamos assim, pequeno, vamos entender, a gente renovou, depois a gente fez uma nova renovação. Agora a gente já está num processo de renovação antes mesmo de acabar o contrato. E então, o cliente vai crescendo junto também, né? Mas dá segurança pra gente de entender que a gente pode contar de alguma forma com esse recurso, e pro próprio cliente que pode contar com um fornecedor como a gente. E aí, só para finalizar o que eu tava falando do não ir sozinho, eu falo que isso me ajudou muito, assim, tipo, ter o FII que a gente trocava, e ele falou, não, porque eu tava sofrendo muito, assim, realmente, de, tipo, não ter vontade de levantar da cama, de chorar todos os dias, e aí ele falou, não, o nosso foco, a nossa prioridade é a gente fechar esse contrato para você poder pedir demissão. Depois eu vejo o que eu faço. Então, ter o apoio dele, que foi muito importante. Eu sempre fiz terapia, então também, assim, com a minha terapeuta, ela falando, não, Natália, tipo, colocando tudo, sabe, organizando. Ela falou, não, a vontade que você tem de fazer dar certo, a hora que você sair, você vai fazer dar certo, porque você não vai se contentar com talvez vai dar certo. Ela falou assim, então você vai fazer dar certo. Aí eu conversei com meu irmão, conversei com meus pais, porque tem isso também, a gente não é ensinado a empreender. Você estuda para passar no vestibular, você passa no vestibular para fazer faculdade, para entrar numa empresa, para fazer carreira. Essa é a lógica que vende pra gente, né? Tanto dentro e fora de casa. Passa pra gente, isso, né? e dentro de casa e na faculdade. Tipo, eu, na minha época que eu fiz graduação, não falava de empreendedorismo.
Hoje eu sei que no meu curso lá de Relações Públicas tem uma pincelada disso. Mas na época eu não falava, você era formado para trabalhar em empresas. E terceiro setor nem falava também. Então, assim, tudo você vai descobrindo e dá essa insegurança. Porque a gente não foi formado para isso. Mas isso é o vai com medo consciente. Porque a gente tinha conversado e entendido, e aí a gente apostou que ia dar certo, então tá bom, virou o contrato? Pode pedir a conta. Porque, na verdade, é uma questão. Acho que isso é uma questão de o quanto que você vai planejar das coisas. Porque tem um vai com medo, que é esse vai com medo, tipo, que as pessoas acham, não, então beleza, eu vou agora pedir a conta aqui e vou resolver isso agora. Mas também eu acho que se você chegar e falar assim, não, eu quero ter 2 anos de dinheiro preparado para qualquer situação, aí eu acho que talvez você vai ficar engessado demais e talvez você nunca dê esse salto, né? Então acho que é você entender assim, cara, quantos meses será que eu preciso? Mas eu acho que isso que vocês falaram aqui da questão que a gente não é ensinado também pela questão, tanto da questão de empreendedorismo, mas também com a questão de gestão financeira, acho que isso é mais... acho que se você sair hoje e perguntar, fazer uma pesquisa aqui no povo brasileiro, quantas pessoas, quanto que você gasta num mês... Acho que mais de 90% não faz ideia, não tem noção. Não tem noção. E gasta em coisas pequenas que você vai somando e depois você puxa. Gastei tanto você fala, nossa, como eu gastei tanto? Eu só gastei aqui, ó, 30, 40 reais. Todos os dias, por período. Mas, agora, acho que uma coisa que talvez a gente tem que deixar claro para as pessoas, que talvez esteja aqui, a galera talvez ainda não entendeu, é o seguinte, são 2 projetos diferentes, né? A gente tem o Social Lab e a gente tem a Nuclear. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de cada um desses projetos? A Nuclear nasceu como uma agência para ajudar pequenos empresários, pequenos profissionais liberais que estavam começando seus negócios com comunicação, então era a nossa expertise, e a gente foi mudando o modelo de negócio para ter menos esses clientes que, claro, ajudam a pagar muita conta nossa hoje, mas focar mais e para ter um propósito real de, a gente quer atrair clientes que têm impacto. Claro, startups têm impacto também, mas a gente quer focar, claro, se possível ajudar mais as organizações da sociedade civil, melhor ainda, mas a gente não está restringindo a isso. E a gente foi mudando o modelo de negócio dessa forma. E o Social Lab, ele é decorrência dos nossos lançamentos. A gente fez 4 lançamentos de cursos, então a gente caiu no conto do funil, a gente estava até brincando ontem, né? Olhou, sorriu, caiu no conto do funil. Então a gente entrou, né, no lançamento e aprendemos a fazer, né, as técnicas mínimas de lançamento, inspirados aí pelos grandes lançadores. E a gente decidiu criar esses cursos voltados para profissionais de causas. E o Social Lab é uma evolução disso, porque ele virou uma plataforma. Então ele reúne os cursos que a gente já dava, mas outros conteúdos no processo de aprendizado contínuo. Né? Mas só pra gente fazer uma timeline aqui pro pessoal entender bem. Então vocês começam com a Nuclear. Fazendo serviço. Inicialmente, como vocês falaram, os primeiros jobs ainda eram um pouco mais abertos, depois vocês foram tentando fechar mais pro terceiro setor. E aí chega um ponto que vocês falam, cara, se a gente fizesse treinamento, se a gente fizesse curso, eu queria entender um pouquinho sobre essa virada. Por exemplo, o que aconteceu que vocês falaram, cara, vamos tentar produzir alguma coisa? E também se começou já no digital ou se primeiro começou com cursos presenciais e depois foi pro digital também? Acho que tem uma coisa que é comum a nós dois, que a gente fez mestrado. Então, a gente tinha uma veia ali da docência, da academia. O Fih fez um plano para fazer mestrado, porque era o sonho dele ser professor. Eu sou filha de professora. E aí, também no mestrado, eu falei, cara, como que é bacana você trocar a experiência, ensinar as pessoas e criar junto. E eu tinha tido a experiência na Fundação Abrinq com pedagogia da colaboração. E falei, cara, isso é massa. Sim. E aí, no mestrado, por a gente ter essa veia, assim, da academia, da docência, no fim do meu mestrado, eu desenvolvi uma metodologia, né, pra gente pensar em criação de estratégias de comunicação que mobilizem. Então, como a gente cria aí ações para que as pessoas criem um vínculo com a nossa causa. Porque para eu doar, para eu me envolver, eu preciso criar vínculo. E aí, a partir dessa metodologia, eu comecei a ir para alguns eventos, eu me inscrevia, né, inscrevia a palestra e fui para os principais eventos do terceiro setor. E aí, ali, as pessoas vinham me perguntar, nossa, não, mas e assim, isso é muito legal, e assado, como você... Eu falava, gente, parece que é interessante mesmo. Porque quando eu estava no mestrado, eu tinha muito essa coisa, não quero que minha pesquisa engavete, e nem que ela fique presa só à revista e congresso científico. A gente precisa quebrar o muro, né, da academia com a sociedade. E aí, nesses momentos, eu falava, dá para fazer isso. E aí, a gente
se juntou, né, ali depois dos nossos mestrados, e aí o FI também com essa veia de docência e mais focado em posicionamento de marca, a gente começou a ir além das palestras presenciais. O FI deu um curso sobre posicionamento de marca, né, branding para o terceiro setor, que aí é uma das nossas bandeiras no sentido de diminuir o abismo que tem entre o que rola no mercado e o que rola no terceiro setor. Ah, não, branding, palavra em inglês, não tem que vir pro terceiro setor, sair é coisa do mercado, do capitalismo selvagem. Não, a gente pega, adequa as metodologias, a linguagem para fazer caber ali na realidade do terceiro setor. E aí o FI deu alguns cursos presenciais que foram tipo os precursores para a gente começar a fazer o online. Porque a gente acabou identificando que tinha essa lacuna de alguma forma, principalmente pela pesquisa da Nath, que era inédita, e ninguém falava de brand no terceiro setor. Poxa, isso aí é viagem, não tem nada a ver, não vai vender nada. E a gente conseguiu fechar 2 turmas presenciais, então a gente teve a validação ali presencial, que é super importante. E depois a gente pensou, puxa, entendemos que é lançamento. Por que a gente tem que continuar amarrado a um terceiro e não podemos nós mesmos produzir os nossos conteúdos e vendê-los? E aí a gente começou a fazer esse rompimento. Claro, tudo isso na questão de tempo é 2020, então... Março de 2020, eu ainda estava trabalhando, os dois estavam. Eu saí em junho e você saiu em julho, né? Foi acho que logo depois do seu aniversário, agosto. Então, tudo aconteceu muito rápido. A gente comprou o curso em junho, começamos a aprender e em setembro a gente já lançou. Tá, esse é o lançamento digital, então. Lançamento esse é o primeiro digital. Certo. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram assim que vocês entraram muito, vocês fizeram cursos, né, sobre lançamento, vocês foram ver os grandes gurus. Tiveram algumas balelas que vocês se bateram ali, que vocês falam, nossa, que perda de tempo que foi isso aqui? Perfil de casal não funciona. Perfil de casal não funciona, foi o que falaram. Foi o principal. Foi o principal. E aí no curso, porque perguntaram, e nem foi a gente que perguntou, ele falou, não funciona, mas tem um aí que tá dando mais ou menos certo. E aí a gente foi ver o que foi indicado, pra ver se tava dando meio certo ou não. Certo. E aí a gente começou a acompanhar, a gente falou, nossa, não, tipo, é esse modelo que a gente quer levar. Nós dois, né, queremos estar à frente, nós dois, cada um tem a sua expertise, né, a sua especialidade e tudo mais. E a gente começou a fazer tudo como Nath e Fi, né, Nath Fi da Nuclear, e foi assim, né, todos os lançamentos foram assim. Então isso a gente já ficou assim, nossa, minha mãe, putz, né? Na hora que falou isso a gente olhou assim, tipo, ixi, será que a gente vai ter que escolher um, né? Porque a gente tava entrando total, assim, era o primeiro contato que a gente tinha com o tema, a gente não tinha criticidade nenhuma, tudo que vinha, a gente falava, uai, se essa pessoa tá aí, né, dando curso, ela sabe mais que a gente. Então, assim, eu tô aceitando como verdade. Mas aí depois, obviamente, com o tempo a gente foi tendo muito mais criticidade, porque daí a gente também foi conhecendo outros players do mercado, e aí a gente vai adequando para o que a gente acredita. Porque na hora que você tá num espaço totalmente desconhecido, você meio que vai absorvendo, e aí você fala, cara, tipo, eu não tenho nem repertório pra discernir se isso vai ou não. Mas aí depois de um tempo que você vai, a gente fez lançamento, a gente vai testando, vai colhendo os aprendizados, vai olhando outros players, aí você já começa a ter mais essa coisa de falar, não, isso aí que tá falando nada a ver, meu. Tipo, entra por aqui, sai por aqui, segue a vida. Aí a gente foi filtrando mais, mas esse eu acho que foi uma das primeiras coisas que pegou, assim, né? E teve a questão também de valores, né? Quanto você vai precificar. Qual que era a lógica de precificação que a gente aprendeu? Percepção, feeling. Tá bom, vamos nessa. Aí a gente depois, a duras penas, estamos entendendo. Nosso público não fazia sentido aquele valor para o que a gente estava entregando. Pelo menos não naquele momento. Talvez hoje poderia fazer mais sentido. Porque já conhece mais a gente, entende o formato de entrega. Mas naquele momento, assustou. Deu certo? Deu certo, mas poderia ter dado mais certo se a gente talvez revisse o preço ou tivesse um entendimento mais claro de como a gente vai formatar a precificação de um preço, não só pela proximidade com o produtor de conteúdo, mas pelo pacote inteiro que a pessoa está levando. Uhum. E como é que foi a estratégia de marketing que vocês fizeram para o primeiro lançamento? A gente fez 7 dias de curso gratuito. E aí, ao final, a gente lançava esse nosso curso principal, que era com a metodologia exclusiva, porque a que eu criei no mestrado e mais uma que a gente desenvolveu derivada dela. Tudo com foco em comunicação mobilizadora, que era um tema que
não se falava, não se fala em nenhum outro curso do terceiro setor, mesmo que são poucas opções, né, ainda não se falava. Então, o nosso produto principal era esse curso, que ele era mais longo, tinha, né, um tempo maior para ter acesso às metodologias exclusivas. E aí, na sequência, a gente fazia um downsell, que era um curso mais tiro curto, que primeiro a gente fez de branding, né, branding para causas, branding do bem, que chamava. E depois a gente fez um outro downsell num outro lançamento que era uma imersão. Então, era um dia inteiro para falar sobre causas sociais nas mídias sociais, como que você faz, como que não faz, boas práticas e tudo mais. A gente foi testando o ticket nesses 3 produtos e também a aceitação. Formato também. Porque o primeiro que a gente lançou foi super bem. Aí o downsell foi mais ou menos. Depois, no outro, o principal já não foi tão bem. Mas o downsell foi muito bem. E falei, cara, mas são produtos que nem... Eles são complementares, mas não dá... Um vive sem o outro, vive. Mas quem compra esse aqui vai precisar desse outro aqui, impreterivelmente, em algum momento. E a gente foi testando. Até o momento que a gente também pensou que esses formatos... E aí você vai sendo, de alguma forma, moldado pelos aqueles que você vai acompanhando. Então, esse formato de 7 lives, né? Evento ao vivo é muito... talvez o principal formato que veio para o Brasil já há mais de 10 anos. E depois a gente foi pensando, desafios, tira o desafio, faz menos lives. A gente foi entendendo também como nossa audiência respondia. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, não deu certo o último lançamento, vamos parar um pouco, entender o que o mercado está falando. Se o mercado está falando de comunidade, será que é a comunidade mesmo? A gente também foi tirar algumas provas sociais com os nossos alunos para entender se eles se sentiam mais pertencentes numa comunidade ou se sentiam órfãos de uma comunidade. Aí a gente começou a pensar, será que não é uma comunidade? A gente tem que pensar? E isso a gente ficou quase 6 meses estudando, pensando, avaliando, perguntando pra gente de fora do mercado digital, para entender também quanto isso ia impactar financeiramente ou não pra gente. Então foram 3 lançamentos que ajudaram a gente a entender muito, que a gente também foi mesclando técnicas para ver o que dava mais certo, até a gente chegar e falar, para de fazer lançamento, vamos entender e depois a gente volta e faz. Acho que todo mundo, quase todos os cases que vêm aqui pra mesa, eles sempre trazem, assim, uma primeira experiência, assim, a gente chama aqui as formuletas, né? Que a gente pega as formuletas, né? Pra lançar produtos aí. E elas sempre caem na mesma questão, que é isso que você falou, por exemplo, do perfil de casal não dá certo. Que é as pessoas que tentam dar uma resposta única para um mercado que é gigante e é muito variado, né? A gente... Aqui, por exemplo, o caso de vocês, né? Vocês vendem para o terceiro setor, né? Qual será que era a experiência que esse palestrante que estava lá, que falou isso, tinha, por exemplo, no terceiro setor? Então, como é que ele pode dar uma resposta... Menos 10. que vai agir para todo mundo, para todas as áreas, e vai, né? E aí você... Mas, ao mesmo tempo, né? A gente precisa começar de algum lugar, né? Então, é legal que a gente tenha alguma coisa para começar, né? Mas depois a gente tem que encontrar o nosso jeito de fazer as coisas, né? E a gente tem esse perfil, né? De, por mais que a gente atue com o terceiro setor, de beber de diferentes fontes. Sim. Até porque, né? A gente fala muito sobre criatividade. Então, não tem como, né? A gente que fala disso, falar, não, só vou ficar estudando quem fala do terceiro setor, só vou consumir isso. Então, a gente transita muito pelo mundo dos infoprodutos, marketing digital, enfim, de tudo um pouco. E muitos espaços que a gente teve de marketing digital, quando perguntavam, qual que é o seu nicho? Eu falava, a gente atua com quem atua com comunicação de causas dentro do terceiro setor. Vixe, Marinho, dá tempo de trocar esse nicho aí, não? Pelo amor de Deus, o pessoal não tem dinheiro, o pessoal não tem ambição, o que vocês vão fazer com isso? E aí, é uma reação muito comum de quem está fora do ecossistema mesmo, né, do terceiro setor e de impactos. Então, hoje a gente ouve muito e está crescendo muito investimento social privado, o ESG, então as empresas estão olhando para isso. Qual que é o impacto social? E elas vão precisar destinar recursos e investir em organizações. As organizações estão preparadas? Como que elas podem se preparar mais? Elas vão precisar, tem muitas que estão à frente, já estão se movimentando faz tempo, mas vai chegar um momento que o recurso para quem não está se movimentando vai minguar cada vez mais. Porque as empresas, os institutos e fundações estão olhando, cara, eu quero retorno sobre o meu investimento. Qual que é o impacto você gera? Como você está medindo? E aí? A gente está aqui, a gente pensou o Social Lab pensando numa forma que, olha, esse é um espaço que você vai poder se desenvolver. E aí, que entra um pouco do nosso momento hoje até,
da gente pensar, porque quando a gente começou com os cursos, e aí eu acho que isso distanciava um pouco do mundo dos infoprodutos, que a gente começou com uma veia muito de educação, no sentido de curso com uma formação complementar. Então, como a gente vê um curso de extensão na faculdade, por mais que a gente tinha um caráter prático nos nossos cursos, a gente também trazia a teoria, mas a gente não começou muito com assim, qual que é a dor, qual que é a transformação, porque a gente só viu o quê? Não existe espaço para as pessoas estudarem sobre comunicação de causas e colocarem em práticas. Então, a gente foi num olhar bem, tipo, educação pura, assim, sabe? Como se fosse um curso complementar. E aí, hoje, a gente, nesse movimento que a gente está transformando o Social Lab, pensando como um negócio de impacto, como uma startup e tudo mais, a gente dá alguns passos atrás para pensar, poxa, qual que é a nossa proposta de valor, que a gente vai entregar para esses nossos clientes? Será que é o aluno, nosso cliente? Será que a gente não é mais B2B, que a gente precisa olhar para esse instituto e fundação que está fortalecendo essas organizações, ao invés de tentar ir nela direto, que já está sem grana, está sem tempo, está tudo lascado? Então, a gente começou, assim, por frequentar esses lugares, se perguntar também, será que é esse modelo de lançamento? Será que é esse mundo do infoproduto e ponto que a gente vai trazer para o nosso negócio? Ou a gente precisa modelar aí diferente, testar novas hipóteses e ir para um caminho mais de startup e tudo mais? Então, a gente estava colhendo esses aprendizados, assim, porque não é que é tudo diferente, não, tem muita coisa parecida, né? Mas é que são nomes, nomenclaturas e metodologias diferentes que você usa para tomada de decisão, né? E a gente precisa tomar algumas decisões se a gente quer crescer, então acho que é um pouco e tem uma questão de posicionamento nosso com o próprio ecossistema do terceiro setor, porque a partir do momento que a gente vai beber de outras fontes e volta, a gente começa a ter um incômodo. O que é essa linguagem que esses dois estão falando? Será que isso aqui é aceito? Porque, né, a régua de comparação deles é sempre com eventos, cursos e modelos que já estão consolidados há muito tempo, e quando vem algo novo, ou você vai repelir de cara, ou você vai apostar e depois, vou lá apostar mesmo para provar que não é nada disso que eles estão falando, ou não, poxa, peraí, tem uma coisa diferente. E a gente estava até discutindo essa semana como é importante também esse movimento de novos entrantes para oxigenar o que já existe, incomodar, sim, porque não? Quem já está estabelecida há muito tempo para repensar um pouco, puxa, talvez a minha abordagem está já ultrapassada, eu preciso entender outras pautas que estão rolando em lugares de inovação. Justamente para quem vai herdar todo esse conhecimento e que vai continuar esse legado, eu vou ter que buscar sempre informação fora para poder, de alguma forma, fazer o meu malabarismo e adaptar para a minha realidade ou não. As pessoas daqui, de alguma forma, podem atuar mais em rede e entenderem que, olha, esse conhecimento, ele tem que ser para todos, mas ele tem que fazer sentido para vocês. Mas ele não precisa ficar só lá na Faria Lima, por exemplo. Não, ele pode rolar aqui no terceiro setor, sim, por que não? Olha, uma coisa que a gente já tira daqui, veja, se vocês dois tivessem seguido exatamente o que foi passado para vocês, eles tinham trocado o nicho e eles não tinham se lançado com a identidade que foi feita. Talvez até tinha lançado cada um o seu produto. Coisas totalmente diferentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, assim, sabe? Porque a galera tem Porque, assim, a gente fala de negócios, quando a gente fala de negócios digitais, a gente tá falando de negócios que não existe receita. É diferente, por exemplo, se você vai abrir uma panificadora, né? A gente tem fórmulas, né, para você construir, porque é um negócio que existe há muito tempo, a gente já tem muito levantamento de dados. Você vai em qualquer lugar, aí você vai no Sebrae, você consegue praticamente um roteiro, né, para fazer. Quando a gente vai para negócios digitais, a gente não tem isso. E a gente entende que isso é desesperador. Então as pessoas se agarram muito em qualquer fórmula que aparece, que tem passo 1, 2, 3, o cara, é isso que eu tô precisando aqui. E o que a gente percebe é que a galera acaba perdendo muito tempo e perde muito dinheiro também. Porque às vezes você pega, por exemplo, uma fórmula lá que fala, não, se você investir 5 mil em tráfego aqui, você vai retornar 25 mil em tanto tempo. E o cara vai lá e coloca 5 mil e não retorna nada. E aí, isso é uma coisa muito louca, né? Que a gente tava conversando esses dias, e a gente fala muito isso para os nossos alunos. Não é sobre fórmulas, não é sobre ferramentas, não é sobre metodologias. É sobre pessoas. Se você não entende o que você precisa fazer para mudar e ter resultado diferente,
Amigo, pode ser a fórmula mais, olha, supimpa, pra falar aquela gíria bem de vó. Tipo, não vai dar resultado. Não. Porque quem é que conhece o negócio? Quem é que conhece o tema? É você. A ferramenta não vai fazer nada sozinho. A gente até brinca, né? PowerPoint aceita todas as ideias. O PowerPoint não vai te julgar e falar, cara, isso não vai rolar. Tipo, você pode botar lá, tá bonito. Nossa, meu curso vai ser assim, assim. Agora, vamos adequar pro infoproduto, né? Não é o PowerPoint que aceita todas as ideias, a landing page aceita tudo. Então, assim, tipo, ela não vai julgar e falar, cara, você vai conseguir entregar isso? Você tem conhecimento pra fazer isso? Você tá certo disso? Ela não vai te julgar, ela não vai te perguntar. Só que aí é o papel da pessoa, nós que estamos ali, olhando a ferramenta, olhando os passos mágicos, olhando tudo, pra gente se questionar. Cara, é isso. Eu vou entregar isso? Eu consigo entregar? Eu vou fazer? Porque não adianta comprar o curso e aí não fazer. Tem 10 passos, fiz ai, não deu certo. Não vai ter como. A gente mudou muito nossos modelos de lançamento porque a gente foi ajustando e aprendendo. Só que a gente vê hoje, tipo, pensando como startup, assim, agora, o quanto de chão que a gente ainda vai ter que passar e testar e aprender, mas a gente precisa executar. A gente está participando de um programa de aceleração agora, que a gente tem lá as orientações, a gente tem um gestor de aceleração, a gente tem todos os testes, MVPs e hipóteses e blá, blá, blá que a gente precisa fazer, só que depende da gente. A gente tem a expertise do ecossistema, do negócio, que se você olhar para o Canvas ali, o Canvas não vai preencher sozinho. Então, a gente precisa ter essa noção de que, tipo, às vezes eu compro o curso com a promessa muito uau, que acha que vão fazer por mim. Não vão fazer. E também tem aquilo, o curso, você vai lá, compra, ele te entrega essa copy maravilhosa que te agarra e você vai lá, tá passando o cartão. E ele simplesmente quer provar que você vai conseguir lançar. Lançou, se alguém comprou, entrou na página, validou, beleza. Virou as costas e foi embora. E agora, o que eu faço? Porque muito da galera que lança, assim, e ensina fórmulas de lançamento, das mais diversas, ela tá preocupada em, eu quero que você entre, gere prova social de que você lançou, mas não tem acompanhamento, não tem nada. E a realidade do empreendedorismo, não é bem essa aí não. A galera tá muito enganada, porque ninguém conta que a gente teve que fazer esse plano de 5 meses. Tem outros empreendedores que às vezes têm planos de 2 meses, e é isso que dá pro cara rodar. E ele vai lutar para aqueles 2 meses que ele tem de área, ele conseguir juntar dinheiro para, sei lá, esticar para mais 3 depois. Isso não é contado. E aí ele vai te contar, não, vou te contar lá na mentoria, que custa 7K. Mas aí, meu amigo, então já me apresenta já a mentoria de uma vez, que daí eu já me enfio nesse negócio e pronto, porque eu vou ficar esperando, eu vou comprar quantos? É para aumentar o teu LTV? Porque daí não é transparente a relação. E isso é muito prejudicial no mercado digital. Acho que tem que ser mais transparente, mais franco. Claro, a gente sabe que tem a copy, sabe que tem funil, sabe que vai ter remarketing, sabe tudo isso. Quem já fez 1, 2, 3 lançamentos já tá ligado mais ou menos como as coisas funcionam. Mas pode ser mais papo de adulto, papo de gente grande, do que ficar assim, essa promessinha que não vai levar a lugar nenhum. A gente fica se enganando, eu também, então ninguém avança. Sim. E vocês tocaram um ponto aqui bem interessante, que é essa questão do... Tá, eu vou comprar o curso, mas será que a pessoa vai fazer? E a gente sabe que isso é uma questão bem complexa, principalmente quando a gente está falando de negócios, por exemplo, do caso de vocês estão falando sobre comunicação em terceiro setor. Então, assim, a gente está falando de algo, assim, extremamente complexo, não só do ponto de vista do curso de vocês, mas do ponto de vista da pessoa, de fato, pegar aquilo e transformar em algo útil para ela e para a organização dela. Como é que vocês acompanham essa questão aí? Como é que é esse acompanhamento com os alunos? Quando a gente fez os lançamentos antes da plataforma, a gente tinha um tempo, né, que a gente tinha os encontros todos. Então, a gente dava as tarefas, enfim, os desafios, para eles irem fazendo ou individual ou entre os grupos mesmo e trazia pra gente, porque a gente entende que tem uma citação que a gente usa muito do Alvin Toffler, que é a aprendizagem é mais provocada do que instantânea. Né? Então, tipo assim, você não vai sair daqui com a resposta, mas eu quero que você aprenda essa teoria, você vai lá aplicar, vai dar tilt na mente, aí você vai voltar e a gente vai acompanhar vocês para irem testando e evoluindo. Como é algo complexo, eles não vão ter um resultado no curto prazo, tipo, não, eu aprendi isso aqui, já vou aplicar isso amanhã e vou faturar tanto.
não é nem essa linguagem, né, do terceiro setor. Mas o que a gente faz, e é isso que a gente ouviu muito dos alunos, é de tipo, eu não estou me sentindo sozinho. Porque a realidade das equipes de comunicação das organizações, ou é eu-keep, que a pessoa é sozinha, ou ela faz comunicação, mas faz captação também, ou nem é uma pessoa que tem formação nenhuma em comunicação, às vezes é o gestor da organização. Então, eles terem esse ponto de acompanhamento, esse ponto de contato com alguém que pode fazer as perguntas certas ali para direcionar, a gente não vai dar resposta, mas a gente vai fazer as perguntas certas porque ele ou ela tem essa expertise. Então, esse acompanhamento foi o que a gente foi vendo nos cursos que dava bom para a pessoa não travar. Tanto é que hoje no Social Lab, o que a gente vê assim, de mais valor dentro da plataforma é que a gente tem uma rede de mentores lá dentro que as pessoas podem acionar e marcar individualmente. Tipo, eu vou criar uma campanha nova, eu quero falar com alguém especialista em storytelling. Aí ela vai lá e fala com essa pessoa, fala, cara, tive essa ideia, ela é sozinha, ela não tem com quem conversar. Cara, tive essa ideia aqui, o que você acha? E a pessoa vai conduzindo, mas você pensou por aqui? Qual é o seu objetivo? Não. E aí ela sai de lá com um olhar de fora, porque a gente traz muito essa questão, né, da importância da diversidade de olhares, de repertórios e tudo mais, para você construir algo novo, senão você vai continuar fazendo tudo igual. Então a gente vê que esse acompanhamento, no sentido de nem de medir o que ela está fazendo literalmente, que isso é algo que está nos nossos planos, que aí vai envolver a maturidade da organização. Aqui a gente está focando mais na pessoa mesmo, sabe? Para ela não se sentir sozinha nesse processo criativo, para que ela consiga destravar. Uhum. O nosso ponto é, cara, eu não quero aula assistida e ponto, eu quero que você agende uma mentoria e faça essa campanha que está no papel há 3 anos sair. E até pra gente tirar um pouco da ansiedade de eu vou ficar consumindo muito conteúdo, não consigo aplicar, então tenho quase uma obesidade mental de tanto conteúdo que eu vou absorvendo, para ser sempre prático. Então a gente tem essa preocupação nas facilitações que a gente faz, a gente veio aqui, vai ter conteúdo, mas a gente quer que vocês se desafiem aqui já a fazer coisas mão na massa. E os mentores a gente já coloca, olha, não é para o cara te acompanhar por 5 meses não. Qual é a sua dúvida? A sua dúvida é essa, então você vai consultar e ele vai te responder isso. Porque é isso que tá te pedindo de avançar. Talvez você nem precisa mais falar com ele. Você vai esperar 5 meses pro cara te acompanhar, pra você, meu valor, meu propósito é esse e tal. Não, eu tenho essa dificuldade, me ajuda nisso. Desde que seja uma coisa básica até uma coisa mais complexa, mas já leva e o cara já vai, olha, faz isso, tenta isso. Pronto. Eu tive alguém que me direcionou alguma coisa. E aí pode ser qualquer nível, mas a gente sempre está preocupado em ser prático o máximo possível para traduzir as coisas, fazer eles aplicarem e eles terem um ciclo de aprendizagem constante. Tipo, testei, não deu certo, agora vou testar outra coisa, fiz outras perguntas, falei com o mentor, ele me ajudou nisso, já testei de novo, validei, vou seguir e vou sempre validando e aprimorando. Vocês têm algum case que vocês poderiam falar pra gente, assim, de algum caso de uma pessoa que vocês acompanharam e que vocês viram isso dando certo nos passos ali? Tem alguns. Tem alguns. Coisa boa. Qual que você pensou? Me conta qual você pensou, eu pensei. Vamos falar os dois, então. Eu pensei no da Gi. Eu pensei no do Pablo. Então vamos começar. Vamos começar com a Gi, que você falou primeiro. Então vamos da Gi, depois a gente vai pro Pablo. Eu acho que o da Gi foi um que impactou muito a gente, porque assim, foi no antes, né, do Social Lab plataforma, foi nas nossas turmas anteriores. E aí era muito bacana, né, porque ela tem uma experiência ela é jornalista ambiental, e ela sempre teve uma ideia de um projeto. Então ela fez um curso que colocou o projeto no papel, antes de fazer o nosso. E aí, quando ela fez o nosso, ela era de tirar o projeto do papel. Ela estava focando tudo que a gente fazia, todos os cases, os desafios, ela focava no projeto dela. E aí, ela foi todas as etapas, todos os desafios fazendo, tirando aquilo do papel, e aí fez as redes sociais, fez tudo aquilo, começou a se movimentar e tudo mais. E aí ela foi chamada para falar assim, viu, você já tem CNPJ? Uma organização internacional queria destinar um recurso para uma organização do Brasil para fazer o que ela fazia, que era focado em meio ambiente. E aí ela falou, olha, não tenho, mas tem uma organização lá da minha região que a gente pode fazer isso em conjunto. Então, assim, ver a evolução de o projeto sair do papel, ir para a rua, conseguir captar recursos já assim, em menos de 6 meses, Nossa. Foi muito louco. E aí o que mais ficou marcante pra gente era que ela falou pra gente, até quando ela foi dar esse depoimento na nossa aula de encerramento, até ela se emocionou, eu me emocionei,
Porque ela falou exatamente o que você falou do negócio de medo e tudo mais. Ela falou assim, eu tinha muito medo e eu não acreditava que eu conseguiria fazer. Que eu tinha capacidade de fazer. E aí ela vivenciou uma série de questões pessoais também. Ela falou assim, hoje eu acredito que eu posso fazer e que ninguém precisa me falar que você consegue. Eu acredito que eu consigo, porque ela vivia numa situação que, para desse negócio de ONG aí, entendeu? E aí vê aquilo que você fala, cara, a pessoa chegou com um projeto no papel, ela tirou do papel, botou pra rodar, captou, mas o mais louco é que, tipo, velho, ela começou a ter mais confiança nela, a ver que ela é, tipo, foda pra cacete e, tipo, ela tem potencial pra fazer aquilo mais vezes. Então aí que a gente falou, cara, como pode ser transformador isso, né? De acordo com a pessoa do outro lado aplicar, porque ela poderia ter passado o curso inteiro falando, não, meu projeto não tá pronto. Não, precisa melhorar. Não tá pronto pra ir na rua. O que vão pensar de mim? E aí ela destravou tudo isso, falou, não, eu vou botar na rua. E aí ela colocou na rua, começaram a aparecer as pessoas interessadas pra fazer junto. Então ela falou, e se ela não tivesse colocado? Não ia ter conseguido captar recursos. Esse é muito louco, porque esse curso foi o que eu praticamente nem participei, e eu vi a aula final e eu falei, caramba, a energia tava tão grande ali por conta desse relato dela, e a gente tava na aula inaugural que ela quase nem falava, ela ficou assim quietinha, depois no final a transformação foi absurda. E do Pablo foi muito legal porque vai muito naquilo que eu comentei, ele tava com uma dúvida específica, então ele tava com um projeto ele tem uma organização no Rio de Janeiro que atua com palhaçaria, então como é que a gente vai reformar a nossa organização, a nossa sede? E ele veio consultar a gente. Então a gente fez o papel de mentor para ele. O que eu faço? Eu mostro? Não mostro? Ele é um palhaço formado. E ele tava com esse receio. Não era nenhum medo, era um receio. Puxa, será que eu abro mesmo as portas e mostro os bastidores? E a gente falou, mostre os bastidores. Humanize esse processo que parece ser uma balela, né? Tem que ser sempre humanizado e tal. Não, mas humanize. Eu acho que ele, mais do que a gente, tinha todo o poder para fazer isso. Porque o trabalho deles é fazer essa atuação de palhaço, enfim, em hospitais, com crianças. Então, assim, poxa, você é o que vai mais humanizar aqui esse negócio. E a partir do momento que ele começou a mostrar os bastidores, desde coisa muito simples, a gente tá reformando aqui essa parede. Então, tava lá o pedreiro fazendo ali a parte da obra, até eles começarem a juntar outros materiais, eles mostraram toda a transformação antes e depois. Veio acho que era uma loja, né, de tintas, enfim, doou toda a tinta, porque começou a ver os bastidores. Então ele estava vendo a transparência, o impacto, que era de verdade o trabalho que eles faziam. E assim, imagine, era um dinheiro que ele não precisava. Então, ele ganhou algo que o dinheiro que ele tinha que ele ter que gastar, ele pode reinvestir em outra coisa, na própria equipe, na formação. Então, foi um caso muito curioso, porque ele nem estava diretamente já no curso. O curso dele já tinha acabado. Só que a gente criou um elo justamente pela proximidade, que ele veio nos consultar para algo que o mentor hoje pode fazer isso também dentro da plataforma. Sensacional. Gente, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa próxima pergunta que eu vou fazer, porque olha só, vocês já passaram aqui que vocês dois conseguiram sair da CLT, que vocês estão vivendo só disso. Vocês passaram aqui o que vocês estão transformando a vida de várias pessoas, vocês estão chegando e estão fazendo vários projetos ir pra frente. Então agora eu quero perguntar pra vocês, quantos R$1.000 vocês estão investindo em tráfego pago por mês? Um total de R$0. A última vez que a gente investiu de fato foi no lançamento que a gente fez em dezembro, que a gente investiu bastante, acho que uns 4, 5 mil. Pra nunca mais. E depois a gente não investiu mais. É que a gente viu muito que é aquilo que a gente falou um pouco atrás, né? Que você comentou das generalizações. Não tem como generalizar todos os nichos, não tem como generalizar todas as pessoas, não tem como generalizar todos os ecossistemas. Então a gente foi vendo que, cara, toda a construção de relacionamento, e aí isso só comprova a própria metodologia nossa que a gente vende, que é de que, tipo, quanto a gente vai conseguir criar relacionamentos mais profundos com as pessoas é o que vai fazer com que elas confiem na gente. Isso vale para as ONGs, isso vale para o nosso negócio. Então, hoje, se você for pensar, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos clientes B2B, 99% são indicações ou que foram alunos nossos e viram algum conteúdo nosso. Não foi porque viu o anúncio. A pessoa viu o conteúdo e falou, quero você na minha organização, eu preciso de você.
Ou fez uma pergunta, né, que já aconteceu bastante, a gente tá dando um curso, tá, alguma coisa, uma palestra, fez uma pergunta, o que a gente respondeu foi tão transformador pra pessoa que ela falou, cara, eu preciso pagar para ter mais disso, mais perguntas e respostas como essa dentro da minha organização. Então, isso a gente foi vendo que gerava muito mais vínculo no sentido da pessoa chegar comprada. Eu não tenho que, convencê-la de que a nossa trajetória vai ajudá-la, convencê-la da nossa autoridade, convencer quantos cursos eu fiz, aonde eu passei, mas o que é? Que empresa é essa? Fundação Abrinq, tá, conheço, mas e essa outra aí, não conheço. Então, eu não tenho que convencê-la, porque eu já convenci antes. Uhum. Então, a gente começou a ver que era um processo muito mais orgânico e de conexão e que dá muito menos dor de cabeça depois, porque a pessoa já chega comprada, ela não fica desconfiando. Mas também tem um outro lado da moeda, que é como que a gente escala isso. Porque a gente tá falando aqui, o pessoal deve estar achando, nossa, então eles não gastam nada em tráfego e estão voando baixo. Estamos indo bem, não crescemos na vida, estamos crescendo, mas escalar é muito desafiador, porque como é que a gente vai escalar a proximidade nossa? Não dá pra gente replicar a gente a todo momento para todo mundo, é impossível. Acho que qualquer produtor de conteúdo também tem esse desafio de escalar, e quanto mais próximo, mais ele pode cobrar, porque tem uma exclusividade. Agora, o ponto é justamente essa aceleração que a gente está fazendo vai trazer alguns esclarecimentos pra gente. Puxa, a gente vai conseguir escalar de que forma? Para quem que a gente vai conseguir direcionar o nosso negócio? Porque, assim, parece muito, muito bonito. Daqui a pouco vai acabar o corte, a pessoa vai falar, poxa, mas já me dá esse curso aí que não gasta nada em tráfego e 99% de indicação, isso é o melhor dos mundos. Mas você sabe que já teve aqui, por exemplo, aqui na nossa mesa, já teve o Fabrício da Escola de Psicanálise aqui de Curitiba, e eles têm investimento mensal em tráfego pago, mas uma coisa que eu percebi, duas coisas parecidas, e eu acho que talvez elas estejam muito bem conectadas aqui, é que ele disse também que eles tinham muitos alunos que vinham por indicação. Ele falou que é um número que a porcentagem de novos alunos cada vez crescia mais, né? E uma coisa que ele falou que me lembrou muito o que vocês estão dizendo aqui, ó, é que uma das principais preocupações deles era justamente a sensação de acolhimento. Ele queria que o aluno, quando entrasse lá, não fosse só a capacidade técnica que ele vai desenvolver ali, mas que ele se sentisse acolhido, né? E pelo que vocês estão falando, vocês também fazem esse trabalho, né? Isso, e eu vejo isso como um grande diferencial mesmo, porque nas fórmulas, né, é como você capta o aluno. E depois? E aí, isso é uma coisa que a gente fala para os nossos clientes e para as organizações que funciona também para captar doador. Você se mata para captar o doador. Ele entrou, depois fala, entrou. E aí, não cuida dele. Quanto mais a gente cuida, e é isso, dados de mercado, né? É muito mais caro você captar um novo cliente, sim, e aí isso também vale para o doador, do que você manter aquele que já está dentro, para ele comprar de novo, para ele doar de novo. Então, isso tudo se conecta. E a gente fala, poxa, a gente ensina isso para os alunos e a gente não vai fazer isso? Não faz sentido. Né? E essa proximidade é que consegue fazer esse aluno flutuar em vários momentos. Então, hora ele é cliente, às vezes ele vira parceiro nosso, a gente recruta alguns alunos, porque já entende como a gente trabalha, e ele vem e faz trabalhos pra gente, olha, a gente faz trabalho pra organização, às vezes o aluno convenceu a parte da gestão da organização a fazer um curso com a gente, então vai gerando novos negócios sem a gente investir em tráfego nele, mas a gente tem que investir, que é tão valioso quanto o tráfego, no relacionamento, que aí é um tempo que a gente precisa ouvir muito, absorver, às vezes ser muito rápido para fazer a leitura, porque ele também tem um tempo ali de aprovação de coisas, então é maluco, mas a indicação só reforça quanto é importante, algo que parece que às vezes nem é tão falado mais nos cursos, que é esse marketing viral. Então, esse marketing boca a boca, ele é tão importante quanto o tráfego para você captar novos leads, para depois vender uma proposta de valor para ele, e ele se interessar e fazer aquisição. E tanto com os cursos como com os nossos serviços, a gente faz uma avaliação de NPS. Então, além da nota, a gente também monitora. Poxa, no curso, o que ficou mais marcante? O que faltou? O que não faltou? Qual que, depois de algum tempo, né, a gente também pergunta tanto para o cliente quanto para o aluno, o que você aplicou? O que você teve dificuldade? Porque para a gente ir acompanhando e tem esse cuidado, né? Isso que você falou do acolhimento é uma coisa que a gente ouve muito. Às vezes a gente está facilitando os processos. Nossa, não, mas tipo, nem vi a hora passar, foi tão gostoso. Porque a gente acredita que, tipo, não é eu dando aula.
Não é expositivo, então a gente bota todo mundo pra roda e vai, cada um, a gente utiliza as dinâmicas, né, de pedagogia da colaboração. Então vamos fazer dinâmica, vamos trocar de mesa e vamos pensar junto para que as pessoas possam sair com uma experiência positiva e lembrar da gente pela experiência positiva e não só tipo, eu fiz um curso lá, cheguei e não entendi nada. Queria voltar um pouquinho aqui no tempo. Vocês comentaram do primeiro lançamento que vocês fizeram e a gente já comentou assim sobre as coisas que vocês aplicaram, porque dos materiais que vocês tinham absorvido, né, e vocês aplicaram ali dentro. Algumas coisas deram certo, outras coisas não tanto. Quando vocês forem preparar o segundo lançamento de vocês, o quanto que vocês conseguiram sofisticar depois de ter a primeira experiência? Acho que foi quase que 100%, porque primeiro a gente diminuiu essa questão de quantidade de eventos ao vivo, né, de lives ao vivo para passar o conteúdo. Então a gente acho que fez 7, a gente caiu para 5, já contando com o 5º dia, já com o pitch. A gente fez um lançamento temático. Então, o primeiro a gente deu um nome assim mais para poder atrair, e no segundo a gente falou, poxa, acho que o temático vai atrair muito mais, e a gente fazer quase como a gente chamava a bússola, né, o nosso segundo lançamento. Então a gente vai tentar fazer toda uma coisa de Indiana Jones, uma coisa de navegação, e para fazer aula sentido, tinha um tema. para fazer assim, tipo a descoberta, a ancoragem, então tudo para ele, caramba, agora eu tô navegando de fato, eu vou chegar no novo mundo. Então a gente tentou levar muito isso para deixar a mensagem mais forte. E assim, no final a gente vai contar as mesmas coisas, só que do jeito nosso, do que faz sentido para ele, do que tá em grandes bibliografias e referências, mas a gente usou muito dessa temática para poder atrair mais e com mais força esse lead. Acho que esse foi um dos principais... envelopou, assim, né? Uma das principais mudanças que a gente fez. Porque isso é uma coisa que a gente tem de, tipo, se incomodar, sabe? Tipo, putz, as coisas parece que pro terceiro setor são sempre tradicionais, sempre formatadinhas. Se é um curso de comunicação de causas, vai chamar curso comunicação de causas. Se do zero avançado em 3 horas. Isso, exato. E aí a gente falou, não, tipo, a gente é de comunicação, a gente estuda criatividade, a gente bebe de fontes de criatividade, tipo, vamos fazer um brainstorm meio maluco aí pra gente fazer uma coisa diferente. Então isso tem uma coisa que eu acredito que acaba gerando uma marca nossa também, sabe? Tipo, de fazer algo diferente, de fazer algo inovador e tudo mais. Óbvio, que nem o falou, o conteúdo, ele não ia ter grandes transformações, mas aí a gente deu um nome para cada aula, tinha uma roupagem ali para as pessoas também se sentirem dentro dessa jornada, né? Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado. E a segundo lançamento foi na Black Friday. Certo? Foi, verdade. Então, a gente daí fez, tipo, um pacote diferente que a gente não tinha feito, tipo, 2 cursos pelo preço de 1. A gente foi testando, assim, né, que dava, que não dava. E eu acho que todo lançamento a gente testava coisa nova. Tanto de que a gente via acompanhando algum player, quanto que a gente falava que a gente sentiu no anterior que dava para testar e colhendo os resultados. A gente, sempre quando a gente fechava a turma, a gente rodava um questionário perguntando, tipo, o que fez você tomar a decisão, né, de entrar no nosso curso, quais foram os principais diferenciais que você vê, e aí a gente ia colhendo isso, tipo, não, nunca vi um curso de comunicação mobilizadora, tem pouca opção de curso no mercado, é sempre as mesmas pessoas que falam, então a gente ia pegando o que os próprios alunos iam falando para trazer para o nosso pitch, para trazer para tudo aquilo que a gente estava vivendo. E uma coisa que é interessante, que como na pandemia, né, deu esse boom, as pessoas já às vezes falavam assim, né, não, olha lá, vai ser um curso gratuito para vender algo no final. E aí a gente começou a falar desde o primeiro dia, sim, a gente vai vender alguma coisa aqui para vocês no final e que tá tudo bem, só que eu também vou te entregar conteúdo de começo, meio e fim no gratuito. Não vou te forçar nada, né? Você toma a sua decisão, julga se o curso lá na frente vai ser importante ou não. Então, a gente também foi adequando para o que era confortável pra gente. Porque no primeiro, a gente ficou meio assim, sabe? Com aquela coisa, não, você não pode falar o preço, você não pode falar que vai vender nada, você não pode isso. E aí, aquilo incomoda, porque você fica meio robozinho, assim, né? Tipo, tenho um script para seguir. Eu que fiz o pitch de vendas, eu suava, assim, suava. Mas aí, eu fui adequando o pitch de um jeito que eu ia me sentir confortável. E aí, foi até bonitinho, né? E aí, assim, mas é muito isso. O que eu vou me sentindo confortável para dar a pitada nossa
e não ficar preso, né, às fórmulas, porque eu acho que isso que foi ajudando a gente se conectar com as pessoas, assim, sabe? E a gente, principalmente nas facilitações, a gente vem também validando muito da forma da gente conduzir, porque trabalhar juntos, como casal e como sócios, ele é sempre desafiador. Mas agora a gente passar o conteúdo sem que um atropele o outro, nossa, a primeira vez a gente nem sabe, a gente nem tinha ensaiado, eu falei, como é que a gente vai fazer isso? E a gente foi, mas muito entendendo essa percepção ao espaço do outro e tal. E a gente tem uma formulazinha mágica, vamos passar uma fórmula pro pessoal, porque eles estão aqui também esperando uma fórmula, papel e caneta, galera. A gente gosta de testar dentro dos conteúdos 80% de conteúdo que a gente já validou de alguma forma, que a gente já tem segurança para falar, e incorporar 20 para a gente ver se aquilo vai fazer sentido para aquela audiência. Certo. Se fez sentido, aquele 20 entra para os 80 e eu jogo 20 para daqui fora. Então aqui já são 60 que eu tenho segurança, seriam 40 novos. E eu vou testando isso, mas sempre 80, 20. Eu vou limpando, não fez sentido esses 20. Vou ficar com meus 80 que é confortável e depois eu posso testar uma outra coisa. Então, talvez é uma coisa que a gente pode deixar de dica, porque é algo que a gente de fato vem aplicando e vem dando muito certo, né? Da forma como a gente chega nas turmas para falar, a gente já tá validando, puxa, será que a gente faz essa pergunta? Será que a gente já não muda essa? A gente já muda e já tem uma outra reação, então a gente já tem experimentos ali práticos que ajudam a gente a fazer essa modulação desse conteúdo. Essas facilitações que o Fih comenta são principalmente as que a gente faz presencial, porque hoje, mesmo depois dos lançamentos, a gente faz muita coisa presencial. Sim. Que é um pedido, né, que chega, vem do mercado. Vem do mercado, eu quero aqui, imersão 2 dias, a galera vai estar aqui. E a gente adora, a gente fica, super à vontade de fazer, a gente gosta muito. É muito bom. Legal. Vocês comentaram, eu estava comentando aqui dessa experiência que vocês fazem, né, para validação. Sendo o mercado de vocês um mercado tão específico que é para o terceiro setor, e trazendo todas essas coisas que vocês falaram aqui, que vocês, né, vocês têm essa preocupação de, né, colocar dentro das comunicações de vocês algo que vocês de fato vão entregar, etc. Quão difícil é para vocês construir copy? Porque eu imagino que, tipo, tem muita coisa do que a gente aprende, que a gente lê, que se fala sobre, que deve ser um pouco difícil de aplicar no caso de vocês, né? No último lançamento a gente contratou até uma agência, assim, a gente apostou muito alto, a gente falou, vamos apostar, quase dar o all-in, porque seria importante pra gente que desse muito certo a plataforma. A gente quebrou a cara, mas virou ensinamento pra gente. E a parte do copy foi muito difícil. A gente fez briefing, passou, conversou, teve acho que 3 reuniões, mudou o redator, a gente fez reunião de novo. Quem corrigiu todas as copies? A Nath, no final. Mas aí, eu acho que é um ponto, porque assim, eu sempre gostei muito de escrever e nunca fiz uma formação em copy, só, né, o que a gente vai acompanhando por aí. Mas, no nosso caso, que daí eu acho que isso se reflete em alguns outros casos, é que o problema não é a copy. O problema é a falta de clareza antes do que você está entregando, de qual dor que você está atuando, de que transformação que você está prometendo. Porque no nosso caso, a falta de clareza disso que diz respeito ao nosso negócio, ela impacta diretamente na copy. Porque se eu não tenho claro qual que é o público que eu estou endereçando isso, qual que é o problema que eu estou tentando resolver, que transformação que eu entrego no final, a copy também não vai entender o que ela precisa escrever, né? Então, eu acredito que a gente está muito nesse momento agora de fazer escolhas e de priorizar esforços. Porque no momento do nosso negócio, a gente até aqui foi saindo, vamos fazendo, precisa de dinheiro, que vier é lucro. Mas agora a gente está nesse momento de não, a gente precisa priorizar, a gente precisa ter clareza da mensagem, primeiro, clareza do que a gente faz, do que a gente entrega, do que a gente transforma, para a gente conseguir ter clareza numa mensagem e aí comunicar isso, né, de uma forma que as pessoas vão entender e que as pessoas certas vão entender. Mas quem são essas pessoas certas que a gente ainda não definiu antes? Então, eu acredito que isso tem muito a ver do que a gente fala, às vezes, nas formações até, que a gente fala, gente, conteúdo é a ponta do iceberg. Qual que é a estratégia? O que eu quero comunicar com esse conteúdo? O que tá por trás disso? E aí é muito dessa estratégia. Às vezes é a modelagem do negócio, é o problema que eu quero resolver, qual é a dor, o que eu já testei, o que eu não testei. E aí isso vai dar clareza. Então, a gente teve muito problema no lançamento, porque a gente tentou mudar um monte de coisa que não estava claro pra gente.
E aí também não ficou claro na copy, não ficou claro, as pessoas não entenderam. O que vocês estão falando? O que é isso que vocês estão vendendo? Não falaram, mas a gente pensou que era isso. É algo que ajudou muito nos primeiros lançamentos e principalmente esse serviço que a gente faz agora até de recomendação foi uma atuação em rede, a gente ser referendado, recomendado por outro player. Então isso ajudou muito porque ele quase que facilitava toda a copy, ó. Tô aqui apostando neles, eles estão aqui comigo, a gente fazia uma live colaborativa, então isso ajudava demais nos lançamentos. Então, os primeiros foram muito bons, justamente porque tinha uma rede que divulgava para mais pessoas que a gente não às vezes alcançava com o tráfego. E quando a gente fazia algum conteúdo colaborativo, o Pablo mesmo, ele veio de uma live colaborativa. Ele não foi atingido pelo tráfego, não foi. A Gi veio de um grupo de e-mails de comunicadores de causas. Então, tipo, é desses ecossistemas, assim, né? Mas é importante, a gente precisa acertar isso sempre, porque, cara, não é pessoas que trabalham em outro universo, elas são pessoas que consomem produtos como a gente consome, mas elas atuam num nicho específico. Então, eu vou, às vezes, usar da ganância, vou usar, às vezes, de medo, vou ter que escolher alguns arquétipos para poder fazer uma construção. Então, isso não tá deixado de lado, mas essas outras alternativas que a gente utilizou foram que nos ajudaram a chegar até aqui, assim, com toda certeza. Certo. E se a gente fosse fazer assim uma porcentagem do esforço que vocês têm no marketing de vocês, não no marketing dos clientes de vocês, né? Onde que vocês estão gastando mais energia hoje em dia? Nossa, hoje tá tudo lascado. Essa soma vai dar bem mais de 100%, né? Não, e é isso, eu acho que isso que a gente comentou, de que a gente tá num momento muito recluso. Até de, assim, tomar muito cuidado do que a gente coloca, do que a gente publica, do que a gente faz, no sentido de, será que é esse conteúdo que vai dialogar com as decisões que a gente vai tomar para o negócio? Então, a gente botou um pé, assim, tirou um pouco o pé do acelerador agora, nesses últimos meses, porque a gente está nesse momento de redesenho do modelo de negócio. Então, hoje, o tanto que a gente se dedica, assim, para marketing, não sei, muito pouco. Não sei o que você acha, mas assim, em comparação a quando a gente fazia lançamento, para hoje, acho que tá bem, tipo, 15%, porque a gente tá com foco em nos clientes que estão rodando e em remodelar o negócio. A gente tá bem no trabalhinho de casa, assim, sabe? Mas, por exemplo, quando você fala da galera que já tá lá, existe um esforço, por exemplo, de construção de comunidade? Sim, mas como a gente ainda não tem quantidade, a gente faz isso bem 1 a 1. A gente não tem uma quantidade de pagantes, assim, que justifica a gente ter um community manager, alguém ele pensando e demandando conteúdos diariamente para eles. Isso a gente ainda não tem, a gente ainda acaba fazendo, até hoje, quase tudo sozinhos, né? Então, desde a gente ter feito as landing pages, tudo meio assim, o quadrado vem meio pra cá, mas foi a gente que fez tudo, aprendeu o tráfego, assim, na marra. Então, a gente faz algumas provocações para gerar ali um incômodo dele, pelo menos ir atrás do conteúdo. E a gente também deixa muito claro, olha, na comunidade a gente não quer que seja uma plataforma de streaming que você vai maratonar uma temporada. A gente quer que você veja os conteúdos que vão ser decisivos para o seu dia a dia, porque tem lá mais de 30 horas de conteúdo, você vai ver os 30 horas, e você precisa ver meia hora, e esse conteúdo que vai te ajudar. Depois você pode acessar os outros, eles vão estar sempre disponíveis para você, mas vá naquilo que faz sentido. Então a gente está provocando, tentando acelerar algumas coisas dentro da comunidade, convidando outros professores para darem aula, para não ficar nossa cara sempre, que isso é uma preocupação que a gente teve nessa mudança de comunidade. A gente não quer que seja a comunidade do Fih e da Nath, quer que seja uma marca maior. Então acho que tem essa construção bem engatinhando, né, baby steps, mas que a gente vê que é o futuro dessa comunidade, ser de fato um ecossistema que várias pessoas possam contribuir, tanto criando conteúdo, como assistindo e colaborando com suas críticas, avaliações. Então a gente está indo nesse caminho, mas assim, bem baby steps, devagarzinho, porque esse momento agora da aceleração, ele é justamente para, por mais, já vimos tudo, modelo de negócio, MVP, SWOT, beleza, já sabe disso, mas vai ter alguma frase que alguém vai falar lá que vai, poxa, a gente não prestou atenção nesse detalhe de uma coisa que a gente já viu 1000 vezes, mas a gente não fez isso, e isso pode mudar o nosso jogo agora. Entendi.
E já tá caminhando aqui pro final, a gente tem as últimas perguntas aqui agora, vai ser até um pouco, acho que um bate-bola aqui mais rápido, né? Eu queria saber, existem características do marketing do terceiro setor que vocês acham que poderiam mesclar, poderiam, né, migrar, na verdade, para o marketing tradicional, que vocês acham, pô, isso aqui é bem interessante, por que será que não é feito isso nas empresas? Tem alguns tópicos assim? Olha, começo depois se termina. Eu acredito que, assim, não tem o marketing do terceiro setor, sabe? Os ensinamentos, as bases são as mesmas para todos os setores. O que acontece, e que eu acredito que é um aprendizado muito bacana, assim, do terceiro setor para as outras áreas, é essa questão de como a gente humaniza e traz essas histórias transformadoras, que é algo que acontece no segundo setor e a galera, tipo, surfa bem, né, da gente pensar ali em storytelling, da gente pensar em como a gente conta as histórias, e o terceiro setor tem isso na palma da mão, todos os dias, com histórias transformadoras e não faz nada com isso. Não todas, né, não generalizando, mas... Cara, você tá ali embaixo do seu nariz, você transformando a vida daquela criança, daquele adolescente, e aquilo se torna tão comum que, é o meu dia a dia. Ninguém vai se interessar por isso. E aí, essa provocação que a gente faz, que eu acho que é mais até o contrário, sabe? Do quanto a gente pode, quanto o terceiro setor pode beber das boas práticas da iniciativa privada para trazer e potencializar o que eles fazem aqui, porque eles não se promovem, eles não se divulgam, né? Então, ainda é algo muito incipiente que eu vejo que dá para potencializar, mas ao mesmo tempo tem algo no terceiro setor, e aí obviamente pensando em médias e grandes organizações, que é o potencial de mobilização. E, falando aqui, né, do meu lugar de fala de pesquisadora de comunicação mobilizadora, eu vejo os aspectos da mobilização intimamente ligados com os aspectos da construção de uma comunidade. Sim. Né? Então, assim, se eu pegar lá as escalas de vínculo de mobilização e olhar para as metodologias de comunidade, né, até desde o canvas da comunidade, até de todas as métricas que são olhadas dentro de uma comunidade, é totalmente ligado com mobilização, porque aqui eu estou mobilizando pessoas e aqui eu estou engajando pessoas. Com um objetivo em comum, com alguma coisa em comum. Aqui pode ser a profissão, pode ser o bairro que ela mora, e aqui é a causa que atua. Então, dialoga muito, mas às vezes é isso, é com palavras diferentes. Né, a gente brinca que o terceiro setor é um outro mundo. Esses dias eu estava conversando com uma menina que quer transitar, né, da iniciativa privada para o terceiro setor da área de comunicação. E aí eu falava para ela, vê isso, vê aquilo, porque você precisa se inteirar da linguagem, que é outro mundo. Ela falou, eu nunca ouvi falar nenhuma empresa dessa que você falou, nenhum desses conceitos que você falou, porque ela vive outro mundo. Então, às vezes, acontecem coisas muito similares com nomes diferentes, mas que precisa ter essas conexões. Então, acho que não tem o de cá e o de lá. Às vezes é só com nome diferente, assim, e eu acho que o terceiro setor tem mais para aprender com aqui. Por exemplo, assim, você falou dessa coisa de que às vezes tem um conceito, só que de repente tem outro nome, por exemplo. Se fala, por exemplo, em funil de vendas dentro do terceiro setor? Fala muito para... Funil da doação. Funil da doação. Que é praticamente um espelho. É o mesmo conceito... Sim, então é tudo muito parecido. Então, quando a gente fala que você tem que dar preferência para o doador que já está dentro, você tem que se relacionar com ele do que ir atrás de um novo, a gente vai lá e pega dados de que, olha, é de 5 a 7 vezes mais caro captar um cliente novo. Vale para o doador. Então, a gente só muda, tipo, cliente para doador, a gente vai fazendo essas adequações. Você vai fazer regra de relacionamento com esse doador, para ele deixar de... É a mesma coisa. Então, ali a transação é para o infoproduto, para um outro tipo de serviço, e lá é a doação para uma causa. Então, a recompensa dele tem que ser vista na transparência dos dados, na história que ele está ajudando a transformar. Então, tem organizações que, às vezes, você ajuda uma família, ele te manda a foto da família. Olha, você está ajudando essa família. Cartinha, essa família conseguiu fazer isso esse mês, graças à sua doação. Claro, tem organizações que acabam meio que assim, né, fazendo isso de qualquer jeito e depois perde o doador, não sabe por quê. Então, a régua de relacionamento, que seja feita na mão, na unha, sem programação nenhuma,
ela é importante para você dar pelo menos um olhar para quem já chegou, que é o que a Nath falou. Agora, uma coisa que da sua pergunta de, isso é do marketing do terceiro setor e não, que eu acredito que às vezes é meio desvalorizado, talvez por ignorância ou por, não quero saber disso, as organizações acabam resolvendo problemas reais todos os dias. E nem sempre o mercado consegue resolver, nem sempre o governo consegue resolver, mas as organizações é o papel delas. Sim. Elas não vão substituir nenhum dos dois, mas elas resolvem. Então, às vezes um processo de trainee de uma organização, de uma grande multinacional, não vai apresentar desafios tão, assim, homéricos do que a realidade de uma organização. Então, existe até dentro de organizações você criar produtos para você poder aproximar esses gestores dessas multinacionais dos problemas reais que as organizações enfrentam, para daí ter uma troca, uma sinergia. Eu tenho essa expertise no mercado, vocês resolvem esse problema, vamos trocar para ver se a gente consegue acelerar a sua resolução de problemas. Então, esse intercâmbio é muito interessante. Eu só vejo benefícios para os dois lados, mas algo que as organizações talvez poderiam explorar mais olha, a gente resolve problemas de fato reais. E aí você vai apagando um pouco essa pecha de, poxa, papo de ongueiro e tal. Então, isso eu acho bem, bem legal, e seria muito interessante talvez levar do outro lado da força para lá, né? Sim. Uma coisa que é bacana desse papo aqui com vocês é porque vocês, quando a gente fala assim, você faz comunicação para o terceiro setor. Comunicação é uma coisa que está em qualquer empresa, não importa se é do terceiro setor, do primeiro, do segundo, né, do governo tem que trabalhar com comunicação, etc. Então, dá pra gente pensar, por exemplo, que aqui uma grande discussão que as pessoas têm com infoprodutos é que elas sempre acham que chegou o teto. E a gente sabe o quão longe a gente tá do teto do mundo digital. A gente começou, a gente tá assim, tipo descobridores, assim, andando ali pelo mato, assim, descobrindo, tem um rio aqui, né? É mais ou menos essa situação. Mas é interessante você pensar que praticamente tudo que é relevante para uma empresa privada, também você pode criar esse produto para o terceiro setor. Sim, e o ponto aqui, eu acho que é uma questão de adequação de linguagem e exemplos do terceiro setor, que a pessoa vai olhar, entender e falar, porque todo treinamento que a gente faz, toda a ferramenta que a gente apresenta, até a gente dar o exemplo, fica aquele ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Aí a hora que a gente vai, e aí a gente sempre faz uma pesquisa diagnóstica antes para entender quais são os problemas que eles têm, a gente dá um exemplo de um problema que ele tem, aí ele faz, entendi. Então, isso até era uma questão que a gente tinha de tipo, não, mas a gente vai fazer essa plataforma no social, porque existe um monte de plataforma aí, um monte de conteúdo de marketing, as ONGs podem lá consumir. Falei, mas eles não vão usar a linguagem e dar os exemplos do terceiro setor. Ela vai falar, não é pra mim isso aqui. Imagina, 7 em 1. O que é 7 em 1? É o quê? 7 semanas? 7 dias é uma semana? Então, assim, é uma linguagem distante. Então, eu acho que até hoje, que tem muito... A gente tá ouvindo falar também bastante essa questão do micronicho, né? De quanto mais você especifica, mais a pessoa se conecta. Eu acredito que quando a gente pensou em nichar para o terceiro setor, era porque as nossas experiências traziam exemplos suficientes e vivências suficientes para a pessoa falar, essa pessoa tem trajetória para poder ajudar com a minha realidade, ela sabe o que eu vivo, ela viveu o que eu vivo, né? Do que simplesmente pegá-la do livro e contar que acontece dessa forma. Então, eu acredito que é um caminho, mas ainda o perfil do estudante, digamos assim, né, que a gente conversa, ele precisa dessas coisas mais práticas, mais mastigadas. E a gente tem perfil de aluno também nosso que gosta de beber de outras fontes e bebe em fontes do marketing digital e consegue adequar para a realidade deles. Mas aí a gente entra, né, na questão de nível de consciência. Tipo, essa pessoa já está num nível de consciência mais alto que ela consegue fazer esse ajuste, essa adaptação para a realidade dela. Mas o que a gente vê muito isso é assim, tipo, me dá um exemplo. Como que acontece isso no terceiro setor? Tem exemplos, eu acho que muito legais de práticas por exemplo, vou citar aqui o Gerando Falcões, que é uma organização super referência. Ela é uma organização, assim, se a gente for comparar com outras, ela é mais nova e ela tem várias práticas que são de mercado, por exemplo, fazer collab com uma grande marca de chinelos.
Isso também não é feito no mercado? Mas eles entenderam, claro, tem ali um papel de liderança, do líder, enfim, da cúpula ali da organização. Como que eu posso fazer isso, trazer significado e sentido para esse produto, ele reverter recursos para as favelas que eles estão acelerando e trabalhando e virar um produto deles? E ter valor, e as pessoas reconhecerem, poxa, eu vou comprar esse chinelo, eu não vou comprar aquele. Porque não é só um chinelo que você tá comprando, né? Você tá... E esses exemplos ajudam a desmistificar do grande público e falar, poxa, peraí, isso é um trabalho muito sério aqui. Essa marca não vai se envolver com qualquer organização, porque aqui tem seriedade. E para as organizações menores, podem servir como inspiração. Poxa, por que eu não posso desenvolver isso talvez com um negócio local? Ou não posso desenvolver isso com, às vezes, um infoprodutor? A gente tem um caso de um infoprodutor que ele fez lives para ajudar uma determinada causa. Então, tudo que ele arrecadou em Twitch, no YouTube, enfim, ele pegou aquele valor e ao final ele reverteu para eles. Então eles eram uma parceria diferente. Para mim eu achei super inovadora. Eu falei, olha, o mercado digital de alguma forma trabalhando junto com uma causa. E assim, não era nada para, eu quero me aparecer. Não era, tinha ali uma coisa por trás e a comunidade ele entendeu aquela mensagem. Então isso foi super positivo. São exemplos assim mais fáceis do que eu criar uma collab com uma marca super internacional. Não, posso me aproximar de algum infoprodutor? Talvez é um caminho. Acho que o pessoal que tá assistindo a gente, ó, aqui eu tenho uma oportunidade bem interessante, assim, né? Porque isso que vocês falaram, por exemplo, você teve uma hora aqui que você citou o seguinte, você falou assim, para uma organização é muito mais barato manter uma pessoa, um doador do que conseguir um novo. Isso é Kotler. Sim. Só que se você levar Kotler provavelmente para o terceiro setor, talvez não vai ter uma adesão. Então você tem é meio quase como se fosse assim como se fosse uma tradução para um outro contexto, né? Sim. Então quando a gente começa a pensar, né, na gente construir infoprodutos e a gente pensar em traduzir para outros nichos, cara, o número de oportunidades ele cresce muito grande, né? Não, demais. Total. E a gente tá vendo agora essa transformação de ter acesso ao 5G, então quando isso de alguma forma avançar mais rápido do que já está avançando, a gente vai acertar talvez na copy, no tráfego, daí as pessoas vão entender, peraí, então isso aqui é pro meu nicho, eu tô nesse mercado, eu posso comprar isso? Pode, é para você, isso vale para qualquer produtor, não apenas pro terceiro setor, mas é sempre isso, a nossa preocupação desde o começo foi quase que apertar uma tecla SAP sempre e traduzir muito o estrangeirismo para ele se sentir confortável, então é isso, legal, até para uma linguagem de uma rodada de negócios, que ele vai às vezes tentar captar um recurso diferente para a organização, como que você se comporta lá? Você não precisa falar todos os termos em inglês, mas tem que saber pelo menos a hora que ele citar alguma coisa, do que se trata, para você poder sentar na mesa. Então, acho que isso é super importante. Então, isso que tu falou é exatamente isso, é traduzir tudo que tem, mas que faça sentido para a realidade dele, para ele não se sentir excluído. E a gente começa exatamente dessa forma. A gente fala, tem um rapaz que chama Kotler. E ele, um mocinho super jovem, e ele fala, e assim, até já tem, né? Quando ele falou de 5 a 7 vezes mais, que custa mais, já faz um tempo, que agora já estão falando que pode ser até 20 vezes mais. E aí a gente fala, mas Nath, não tenho clientes, que não serve pra mim, eu não vendo nada na minha organização. Transforma clientes em doadores. Ponto. Simples assim, eles estão comprando o quê? A sua causa. E não é nem a sua causa, é a sua marca. Porque se fosse só a causa, pode ser do meio ambiente, pode ser o Greenpeace, pode ser a SOS Mata Atlântica, pode ser um monte. Mas ele escolheu a sua. Então, ele comprou a sua marca, a transformação que você entrega. Aí já faz sentido falar de posicionamento. A gente fala, olha, tem um carinha lá chamado Al Rice, ele criou um livro chamado Posicionamento, você talvez pode ler ele, mas você não tá com tempo, isso, a gente dá as referências. A gente dá as referências. Se a gente não fizer esse trabalho, as pessoas não tem como, é muito difícil de um cara que, pensa por exemplo, uma ONG ambiental, por exemplo, você tem lá um cara que ele é biólogo, cara, o cara tem outro nível de estudo, é outra coisa que ele tá estudando, o olhar dele nunca vai entrar numa livraria e voltar pro Kotler, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de levar isso mais contextualizado, e aí, de repente, algumas pessoas vão até se interessar e ir atrás, né? Nossa, muito legal isso.
Gente, quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Acho que foi uma conversa super bacana. É muito legal, assim, uma das coisas que eu mais gosto, assim, do nosso mercado é justamente a pluralidade. É da gente trabalhar com diversos tipos de projeto e sempre projetos que, como o de vocês, eles impactam a vida das pessoas. A gente ajuda as pessoas a se desenvolver, né? E é sempre legal ver o quão mais plural é esse nosso mundo aqui, né? Dos infoprodutos, dos negócios digitais. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês. E eu queria que agora vocês aqui, ó, olhassem para a câmera de vocês e falar onde é que o pessoal encontra vocês, onde é que tá o Instagram de vocês, o YouTube, onde é que o pessoal vai achar vocês dois? Bom, gente, a gente convida você a conhecer o Social Lab, que o nosso site é social-lab.co, e o CO é de comunidade. E também você pode encontrar a gente no Instagram e no YouTube como nuclear.hub, que aí são as nossas duas frentes. Chama a gente lá para conversar, a gente convida vocês a conhecerem mais sobre esse universo do terceiro setor, que a gente quer cada vez mais pessoas vendo todo o potencial que tem no terceiro setor e não olhando, torcendo o nariz e falando, esse pessoal aí não. Então a gente quer fazer esse movimento aqui acontecer e a gente agradece muito esse espaço. Pode se conectar com a gente também no LinkedIn. Sim. Pode mandar lá um pedido de amizade, né, no LinkedIn de conexão que a gente aceita e acompanhar também esse trabalho que a gente vem fazendo agora da aceleração, porque a gente aprende muito e a nossa missão também é compartilhar o que a gente está vivendo e está sendo uma experiência muito legal. Então, agradeço muito aqui a participação, o convite. Só pegando o último gancho do que a gente compartilha, a gente tem como mantra que a evolução é colaborativa. Isso faz sentido quando a gente falou de medo, para não ir sozinho. Isso faz sentido para a gente aprender com os outros. Isso faz sentido que quando a gente tem diversidade de olhares, a gente tem ambientes mais inovadores. Então, a gente acredita nessa troca, né? Porque gente se conecta com gente. Então, a gente gosta de estar com outras pessoas, trocar com outras pessoas, para que, entendendo que todos nós podemos evoluir juntos. E aí, só para finalizar, a gente ouviu recentemente, num treinamento, uma definição de concorrente. E eu acho que isso, né, é uma coisa muito forte, né, no mercado, assim, de, aquele lá é meu concorrente e tal. E aí, mesmo a pessoa sendo do mercado de infoprodutos, ela trouxe essa visão de que concorrente é correr com. Então, não é que você tem que acabar com o outro e, meu Deus, o outro tem que morrer. Mas como que vocês podem caminhar juntos para chegar lá e entregar a transformação que se propõe a fazer pelo público. Então, eu achei isso bem legal e conectou com o nosso mantra da evolução ser colaborativa. E acredito que é muito desse senso que a gente vai ver cada vez mais para as pessoas conseguirem crescer juntas e não precisar, né, diminuir um ou outro para conseguir o seu próprio sucesso. Assim, acho que é meio por aí. Muito legal, gente. Muito obrigado, viu? E muito obrigado a você que ficou assistindo a gente aqui todo esse tempo. Quero agradecer. Aliás, se você ficou todo esse tempo assistindo, vamos lá, né? Vamos dar um like aqui no vídeo também, ajudar aí para os algoritmos do YouTube. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo a HeroCast. A gente tem conteúdo de qualidade todos os dias aqui no canal do YouTube e segue a gente também no Instagram. Obrigado e até a próxima. Tchau!